Olá, eu sou a professora Dinamara Machado e você está agora no Educa Brasil Produzindo Conhecimento. O Educa Brasil é um programa multiplataforma. Por que somos multiplataforma? Porque nós estamos nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, nas redes sociais das mais diversas, mas também estamos no canal de televisão. Então, você vai sintonizar aí a sua televisão e de repente vai encontrar o Educa Brasil. O Educa Brasil é um programa que faz parte da grade de televisão da TV Profissão. E sim, Educa Brasil é um nome proposital. Por quê? Nós vamos construindo o conhecimento a partir de convidados que há muito tempo já atuam em determinada área, de profissionais que estudaram ou profissionais que foram adquirindo habilidade em determinado espaço e podem falar com propriedade a respeito daquela temática. Não é nenhuma questão de esquerda ou de direita, é uma questão de ciência, de competência profissional e de competência social para tratar da temática. E como sempre, eu estou aqui como apresentadora e tenho os meus convidados. Eu sou a mediadora, eu represento você, o telespectador, que está aí, ou pela manhã, ou à tarde, ou à noite, no momento que você sente necessidade de aprender um pouquinho mais e busca o Educa Brasil Produzindo Conhecimento. Hoje eu tenho dois convidados muito, mas muito especiais mesmo, muito especiais. O Leomir Bill, o Bill, carinhosamente chamado, e o Paulo Ricardo Ross, doutor Paulo Ross, duas celebridades. O Educa Brasil hoje está com duas celebridades, né? O professor Paulo Ricardo, que é doutor. Mas vamos lá, professor Bill, por favor, sua saudação inicial e depois o nosso outro convidado. Bill, por favor, sua saudação inicial. Então, meus cumprimentos a Dinamara, ao professor Paulo Ricardo e aos nossos telespectadores. Que bom! Agora o nosso doutor, nosso Paulo Ricardo Ross, por favor, a sua saudação inicial. Prazer estar aqui, prazer Bill, professora Dinamara, estamos aqui para contribuir e aprender. Que maravilha! Então, são dois convidados e, como eu disse, duas celebridades, duas pessoas que eu tenho muito orgulho de receber no programa Educa Brasil Produzindo Conhecimento. E a temática de hoje é sociedade, mercado de trabalho e educação, necessidades de qualificação. Você que acompanha o Educa Brasil sabe que o Educa Brasil tem 3 blocos distintos. O primeiro bloco é como esses profissionais que estão aqui, os meus convidados, construíram as suas carreiras. Como foi o seu processo de formação? Como eles são exemplos para a sociedade? Um segundo bloco, aí sim, nós vamos discutir a temática proposta de hoje: sociedade, mercado de trabalho e educação, necessidades de qualificação. E num terceiro momento, nós temos o glossário, aquela palavra, aquele conceito que todos nós precisamos guardar. Bom, o Educa Brasil, Produzindo Conhecimento, é feito disso. 3 blocos distintos com profissionais que são renomados na área. Vamos começar então. Leomir Barbosa Bill, carinhosamente Bill. Como foi a construção da sua carreira, da sua profissão? Como que você chega até o Educa Brasil Produzindo Conhecimento? Conte um pouquinho para todos que estão aí, os telespectadores do Educa Brasil. Então, vamos lá. Até a minha infância, as pessoas com deficiência visual só tinham 2 formas de trabalho, que era de vender vassouras e bilhetes de loteria. Eu ainda na minha infância comecei a estudar, é claro, orientado, impulsionado pelos colegas, né? E eu via a necessidade de ampliar esse campo. Bem na minha infância, não sei da onde partiu, mas um dia eu falei, sem menosprezo às outras pessoas, mas falei,
eu não quero vender vassoura, eu quero estudar para ver se eu consigo um outro direcionamento. E assim, eu continuei estudando e durante a minha adolescência, eu ia fazendo todos os cursos que apareciam, telefonia e massagem e outros. Enquanto isso, eu fazia alguma coisa por conta. Cheguei a engraxar sapato dos amigos lá no Instituto Paranense de Cegos, uma forma que eu tinha de arrecadar algum dinheirinho para eu, pelo menos, ter essa satisfação de tê-lo no bolso. E assim eu fui crescendo. E quando eu vi que as pessoas que não enxergavam faziam direito e iam também para o magistério, então, quando eu terminei, na época era ginásio, hoje ensino fundamental, eu pensei, tem que fazer o ensino médio, o que é que eu vou fazer? Tem que ser alguma coisa que me renda dinheiro rapidinho. Então, eu vou para o magistério, onde já tem colegas que trabalham e que fazem isso muito bem. Então, eu fiz o magistério, e enquanto eu fazia o magistério, eu fazia também curso de massagem e já comecei a trabalhar com massagem. Terminando o magistério, eu falei assim, poxa vida, mas dá vontade de mudar um pouquinho. Só que, na época, eu já fui contratado por uma entidade, pela Associação Feminina de Amparo à Pessoa com Deficiência, a AFAM, e já comecei a trabalhar na AFAM e fazendo massagem também numa professora. Ela perguntou, você terminou o magistério, vai fazer que faculdade? Eu falei, não sei ainda, me falaram em fisioterapia. Ela falou, então você vai fazer fisioterapia. Eu falei, mas aqui em Curitiba não tem. Ela falou, vai onde tem, eu vou pesquisar para você. E pesquisou e achou que em Piracicaba havia o curso. Então ela falou, você vai em Piracicaba e vai fazer o curso. Peguei e fui para Piracicaba. Meio pressionado por ela, né? Mas eu fui com a cara e a coragem. Fiz o vestibular, passei, mas teve a hora de decidir. Bom, eu já estou trabalhando em Curitiba, como é que eu vou largar o meu trabalho e vou viver do que em Piracicaba? Daí não fui. Daí no ano seguinte apareceu o curso de fisioterapia na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, aqui em Curitiba, e então eu fui fazer fisioterapia. Então, dava aula e fazia curso de fisioterapia por 4 anos. E assim eu continuei fazendo o meu trabalho como professor, já concursado no estado do Paraná, e depois também consegui ser aprovado no concurso municipal de Curitiba. E daí eu praticamente deixei a faculdade, esqueci um pouquinho da fisioterapia, porque era uma coisa muito nova. Ninguém sabia de fisioterapia, você sabia que o tratamento era caro, a aparelhagem era cara e eu não tinha como investir. Então, continuei dando aula, mas assim, me serviu muito como educador. Na fisioterapia, eu aprendi que pode haver o descanso, mas a recuperação, ou seja, a reabilitação, alguma coisa, é a atividade. Então, eu tenho isso como princípio, e depois que eu fiz a fisioterapia, acabei fazendo letras português na Universidade Federal do Paraná, onde o professor Paulo, inclusive, foi meu professor, e depois fiz pós-graduação em gestão de qualidade na educação e continuei trabalhando pelo Estado, pela Prefeitura. Depois entrei numa universidade também, onde trabalhei por 6 anos e continuo com bastante vontade de trabalhar. Que bom! Bom, você acabou de ver a trajetória profissional
do Bill, né? E nós nos encontramos, né, Bill, lá no passado, nessa pós-graduação em gestão da qualidade. Na pós-graduação. Na pós-graduação. Eis os caminhos daqueles que buscam a educação. Nós estamos sempre nos cruzando. Essa história do Bill é muito importante colocar. Eu quero vencer. Eu quero ter o meu dinheirinho no bolso, nem que seja de passagem, né, Bill? O dinheiro você ganha e ele já vai embora. E é para ir mesmo. Isso mesmo, não é para guardar, né, Bill? A gente ganha para desfrutar da vida. Mas o importante é, você que está no Educa Brasil produzindo conhecimento, você viu a construção de uma carreira, ou seja, desde muito jovem, desde criança, este objetivo, né? O que eu vou fazer, como eu vou estar numa fase mais adulta ou adulta. Agora nós vamos conhecer a história do professor doutor Paulo Ricardo Ross. Por favor, professor Paulo, compartilhe a sua história, porque você também é um exemplo de profissional que vem ultrapassando gerações aí, formando gerações, né, Bill? Opa! Que alegria ouvir a história do Bill. Bill foi meu colega de infância, tive muitas orientações do Bill. Bill foi um exemplo para nós que éramos levemente mais jovens, somos contemporâneos, na verdade, mas o Bill já dominava algumas habilidades que nós não dominávamos. O Bill tinha mobilidade urbana e nós ainda não tínhamos, então acabava sendo uma referência para que nós tivéssemos segurança, confiança em nós próprios para nos deslocarmos, né, para ir e vir. Então o Bill foi uma referência, isso já é parte da minha história. Eu não vou detalhar igual o Bill, não tenho essa capacidade, mas vou focar um pouco nas pessoas que me influenciaram. Então o Bill foi um deles, especialmente nesse aspecto, né, de poder ir, aprender a buscar pelos objetivos. E desde muito cedo, eu tive, então, o professor Bill e outras pessoas como referência. Alguns professores na instituição que nós frequentávamos, que era o Instituto Paranense de Cegos, eu lembro bem do professor Benedito, Valentim Teodoro, o professor Bonifácio, o professor Valdomiro, a professora Graciosa e outros que possivelmente não vou lembrar, mas vários outros que nos motivavam. Você pode estudar, você pode aprender, você pode conseguir isso. E não eram apenas atitudes isoladas, motivacionais, né? O que é uma atitude motivacional? Algo que vem de fora como uma pílula. Não, eram desafios. Esses professores, como Baixo, o professor Odilon, o professor Benedito, foram meus professores. E eles lançavam desafios diários para que nós dominássemos determinadas habilidades, a saber, ler melhor, falar melhor. Eu, quando ouvia a exposição oral, a leitura do professor Odilon, eu pensava, será que um dia eu vou conseguir falar assim? O professor Odilon tinha uma oratória muito bonita e encantava os ouvintes. E eu me lembro disso, isso ficou no inconsciente, né? Será que um dia eu vou poder falar assim? E anos mais tarde me tornei professor, né? E tal como o Bill relatava, também fui instigado a cursar o magistério e por incrível que pareça, uma semelhança aí, Bill, não sei se você sabe, eu também fui instigado a fazer outro curso, que não o de pedagogia que eu fiz. Acabei entrando no direito, mas não quero falar do direito. Eu também fui instigado a fazer um curso de processamento de dados, que era um sonho da época das pessoas com deficiência, de atingir alguma autonomia. Quem sabe, nós não tínhamos ainda computadores pessoais, né? Mas numa área de programação, né, que hoje ainda é muito forte. Veja, Vale do Silício, aquela Universidade de Tecnologia de Massachusetts, né, que
estimula muito isso. Em vários, a Índia, né, oferece serviço para o mundo inteiro na área de programação. Então, ainda a área de programação é cada vez mais uma área fortíssima, né? Todas as empresas dependem de um programador, né, para organizar, né, os seus aplicativos, os sites, seus e-commerce. E você, aqui próprio, né, deve ter uma pessoa de programação fazendo a base desse programa aqui do Educa Brasil. Mas eu fiz o vestibular e não tive a mesma sorte que o Bill, né? O Bill foi melhor sucedido do que eu. Eu fiz o concurso e felizmente não fui aprovado. Mas no mesmo ano fiz o concurso para Direito e Pedagogia, tendo iniciado os 2 cursos, Direito e Pedagogia, e cursei, sim, Pedagogia até o final, Direito até o 3º ano, e tive de tomar uma decisão porque em 89 eu ainda estava no curso de Direito, que eu havia trancado, entrando então no mestrado em Educação na Universidade Federal do Paraná, eu tive de fazer uma escolha, né? Porque não é possível você atuar em 2 áreas tão distintas, educação e direito. O direito já é amplo demais, né? Imagine se você simplesmente ter uma formação, não tem porquê. Então, eu tive de fazer uma escolha, cursar o mestrado em educação, depois, nesse tempo, uma pós também em filosofia da educação, também em educação especial, antes disso, isso foi antes, na verdade. E depois trabalhei um tempo como, isso aqui nem sei se o Bill sabe também, na prefeitura, nas linhas do ofício. Vem um tema aqui que vai ser a segunda parte do programa, informação profissional. Eu trabalhei um tempo na FAS, Fundação de Ação Social, organizando os cursos de profissionalização na prefeitura. E lá nós fazíamos uma parte de direitos e cidadania com os trabalhadores do município de Curitiba e da região metropolitana que se matriculassem naqueles cursos, que ainda existem ali, o curso da linha do ofício. Eram vários cursos, e nós tínhamos reuniões com esses trabalhadores para discutir identidade, direitos, objetivos de vida, visão e etc, etc. E nesse tempo eu estava num mestrado em educação na Universidade Federal do Paraná. Paralelamente, eu já estava também, que eu já havia feito concurso, esqueci de mencionar, no estado e no município de Curitiba, né, onde eu trabalhei na APADEV, Associação de Pais e Amigos de Deficientes Visuais, e na ADVIPAR, Associação dos Deficientes Visuais do Paraná, nos anos de 87 e 88. Depois trabalhei um tempo na prefeitura, e em 92 prestei concurso na Universidade Federal do Paraná, e tive a sorte de ser escolhido. Sorte porque alguém pode dizer, mas não é sorte, professor, mas é também sorte, né? Eu prefiro pensar assim, né? Eu estava na hora certa, no lugar certo, oferecendo parte do que eu poderia oferecer e talvez fazendo alguma diferença na vida das pessoas. E nesse sentido eu fui escolhido pelas energias positivas do universo, não é isso? E foi assim que aconteceu. Em 92, ingressei na Universidade Federal do Paraná como professor, aí já em final de 94, prestei concurso, né, para o doutorado na Universidade de São Paulo, na USP, e também tive a sorte de ser aprovado, né, tendo concluído o curso também. Então, parte da minha carreira aí são 30 anos praticamente de professor na Universidade Federal do Paraná e 6 anos como professor na prefeitura do município de Curitiba e no estado do Paraná. Acho que é parcialmente aí a minha história, minha carreira, né? Já que o tema é trabalho, essa é parte da minha carreira. É isso. Que bom! Bom, você está no Educa Brasil produzindo conhecimento e hoje
com 2 convidados que representam e sim fazem parte de um grande trabalho dentro da associação no estado do Paraná e não só no Paraná, mas são referência Brasil afora. Hoje os meus convidados, Leomir Bill, carinhosamente Bill, e o professor Paulo Ross, doutor, né, na área de educação. O que nós aprendemos com a história do professor Ross? Bonito essa colocação de falar que é sorte, né? Tem toda uma competência profissional, mas de falar que é sorte. Porque é a sorte que é de compartilhar o que eu tenho com outras pessoas. E isso sim é uma grande sorte, de você poder mostrar positivamente o seu conhecimento e compartilhar o seu conhecimento, porque são pequenas sementinhas lançadas que podem virar um grande jardim, né? Isso sim, achei muito bonita essa percepção de sorte, né? É uma sorte estar com as pessoas como nós estamos com vocês aqui no Educa Brasil, produzindo conhecimento. Vamos entrar na nossa temática? Sociedade, mercado de trabalho e educação. Necessidades de qualificação. Tanto para o Bill como para o professor Ross, os dois trabalham nessa área de qualificação, de mobilidade. O professor Ross colocou a questão do começo da sua carreira, trabalhando em projetos de qualificação. E o que nós podemos aprender, Bill, quando nós falamos de sociedade, mercado de trabalho e educação, necessidades de qualificação? Já começa com o atendimento às pessoas com deficiência visual. Esse atendimento precisa ser maximizado, precisa ser bem melhorado para que essa pessoa tenha a melhor orientação e assim ele vai ter uma maneira própria de se conduzir e a sociedade vai ver que ele não é um deficiente, é uma pessoa com deficiência, mas com defeitos e qualidades. Como diz Vygotsky, o surdo falante, o trabalhador cego, participantes da vida geral em toda a plenitude, não sentirão sua deficiência, nem darão motivo para que outros a sintam. Posso dizer, limites e limitações, né, Bill? Quando você está bem colocado, o que você tem ou deixa de ter, isso é menor do que as outras coisas, porque você está qualificado para aquele espaço. Quando você fala, eu fiz o magistério, como eu também fiz, ou quando nós dois fizemos a pós-graduação em gestão da qualidade, não interessava. O que era importante é que a gente tinha que estar lá qualificado naquela temática, entender aquela temática. Então, é só mais um passo com a sua temática principal, que é mobilidade, autonomia e mobilidade, né? E daí a gente tem uma experiência bastante grande que a gente pode compartilhar. Você que enxerga e é igual a mim que não enxergo, mas você não conhecia tão bem Curitiba e eu acabei te ensinando alguma coisa dentro da cidade. Isso mesmo. Né? O Bill até relembra aqui que eu falei no começo do programa, nós falávamos nos bastidores, a questão da mobilidade, né? Eu não conhecia Curitiba bem naquela época e quem me conduzia pelas ruas para pegar o ônibus aqui ou ali era o Bill. Então, são os limites e limitações que você está em cada momento com o seu limite e com a sua limitação. Professor Paulo Ross, o que a gente aprende quando a gente fala de sociedade, mercado de trabalho e educação? Pois é, a pessoa com deficiência é vítima de uma atitude equivocada por parte das pessoas, porque ela é super protegida. Ao ser super protegida, ela é impedida de se desenvolver. Quer dizer, é super protegida quando não está num ambiente adequado, né, num ambiente de profissionais preparados para isso. Então, bons profissionais, em vez de super proteger, lançam desafios, adaptam recursos, mas oferecem a oportunidade para a pessoa desenvolver autonomia. E, além de oferecer os recursos, vão introjetando, né, vão interagindo para introjetar, vamos dizer assim, né, porque ninguém introjeta, mas nas interações as pessoas introjetam, introjetando a ideia de que essas pessoas podem ter grandes objetivos. Em outras palavras, podem ter uma visão de futuro e também um comprometimento com sua formação. É isso que ambientes
adequados, de profissionais preparados, de pessoas que não discriminam, de pessoas que não superprotegem, fazem. Nesses ambientes acontece isso. Eu, o Bill, tivemos essa oportunidade, né? Oportunidade de buscar e ter alguns apoios adequados na hora que nós precisávamos, né? Na medida certa, no estímulo certo, na intensidade certa, sem cair naquela ideia de que alguém vai fazer por nós, né? Na ideia da dependência, a dependência física, a dependência emocional, são grandes entraves, né? Barreiras, porque a dependência emocional é mais séria ainda, né? Porque se eu não tenho o acesso físico, aí alguém oferece lá o acesso, oferece a bengala, oferece a rampa, oferece o computador, mas com programas de voz, mas se emocionalmente eu não me sinto capaz, eu não me sinto no poder de buscar, de aprender, então aí eu vou precisar de um outro profissional para fazer um trabalho com ferramentas adequadas para eu me emancipar, né? Sair daquele estágio, daquele sentimento de inferioridade, né? De sentimento de não posso, para o autopoder, para a autoconfiança. Então essa é uma grande atitude que se deve empreender quando se refere às pessoas com algum tipo de deficiência. É desenvolver nelas esse autopoder. Aliás, em todas as pessoas, em todas as classes sociais. Às vezes tem pessoas, né, Bill e Dinamara e colegas, que têm materialmente tudo, né, em todos os recursos, mas não acreditam nelas próprias, não acreditam, acham que o mundo está contra elas, ou que elas não estão aqui para contribuir, e todos têm muito a contribuir, né? E o outro aspecto que vocês estavam trabalhando, a ideia das limitações. Nós termos algumas limitações, não há problema nenhum, né? Nós somos seres imperfeitos nos relacionando com outros seres também imperfeitos. Não há problema. Algumas pessoas não se movem, permanecem paradas, né? E dizem que Deus não ajuda quem permanece parado, nem a água, né? A água parada estraga também, né? A água também se move. Então, as pessoas permanecem paradas com medo de errar, com medo do julgamento, com medo do olhar das outras pessoas. Ora, você tem o direito de errar. Você só vai errar se você agir, se você fizer algum tipo de movimento, de dar um passo para diante. Antes de começar o programa, o Bill expunha sobre os riscos, né, da mobilidade independente. Claro que há riscos. Há riscos para sair de casa, assim como há risco para qualquer decisão em nossas vidas, né? Há risco, sim. Nós podemos errar, mas podemos aprender muito. E vamos errar. Aliás, nós precisamos ensinar isso. Nós vamos errar. Inclusive aqui nós vamos errar. Mas que problema tem nós errarmos? Nós somos imperfeitos, né? Se for algo grave, que promova algum tipo de dor no outro, nós podemos corrigir, nos arrepender, não é isso? Claro que a ideia é não produzir jamais nenhum sofrimento para outra pessoa, né? Esse é um dos princípios que temos que ter em nossas vidas. Nós não temos o direito de produzir sofrimento em outra pessoa, correto? Agora, errar como resultado das nossas decisões é um direito que temos. É isso. Aqui para o Bill, que ele está querendo falar também. Quando o professor falava assim, essa questão do empoderamento que todos nós temos que ter. E saber que temos as nossas dificuldades, que temos as nossas limitações, todos nós temos, né? Nós somos, gostei muito dessa questão, somos seres imperfeitos interagindo com outros seres imperfeitos e que estamos em crescimento constante, né? Nesse movimento. E aí o Bill fez uma fala aqui, né, Bill, nos bastidores já. Quer dizer, essa necessidade, eu gostaria que você colocasse essa questão, que não é uma questão de eu motivo a outra pessoa, é ela se perceber, né, Bill? É a questão da autoestima, não é? A gente precisa procurar estar bem com a gente mesmo, tentando melhorar cada vez mais em todos os sentidos, porque a sociedade, ela acaba sendo opressora.
em relação a gente, mas a gente, por outro lado, tem a obrigação de reagir a essa opressão. Paulo Freire fala que o oprimido só consegue reagir quando ele se conscientiza de que ele é oprimido. Isso é, muitas vezes nós somos oprimidos e não percebemos. Não percebemos que aquilo que as pessoas estão propondo para nós, que a política está propondo, às vezes não nos leva a lugares melhores, leva muitas vezes ao comodismo, a questão que o professor Paulo falou da superproteção, e a gente precisa reagir e não a ponto de se tornar opressor, mas a ponto de equilibrar as situações e a gente agir de maneira mais normal, aprendendo a se conduzir como pessoa que não enxerga, porque às vezes a sociedade também ela não compreende, porque a nossa conduta, às vezes, ela é um pouquinho diferenciada. A pessoa que enxerga, ela se baseia com os olhos, nos olhares, no que ela vê. Nós não vemos, então nós precisamos ouvir, às vezes tocar. Às vezes, quando a gente vai procurar um poste, é porque a gente precisa, às vezes, daquele poste, aquele vai me dar uma dica de que a porta que eu preciso está na direção daquele poste. E as pessoas que enxergam precisam ter esse conhecimento para não ficar apavorada. Quando você vai na direção de um poste, hoje em dia nós utilizamos bastante a bengala, e a bengala não deixa a gente bater no poste. Ela detecta o poste e nós desviamos do poste. Ou então localizamos o poste e vamos no que nos interessa. Então, é essa diferença que as pessoas precisam também aprender, e por isso nós estamos aqui para divulgar uma outra forma que existe de enxergar. A gente enxerga com os ouvidos, com o olfato, não é? Às vezes a gente passa em frente de uma padaria, pelo cheiro, a gente já descobre que é uma padaria. Então, a gente tem os outros sentidos que, assim, muitas vezes as pessoas que têm a visão esquecem dos outros sentidos. Eu dei aula numa faculdade e, nossa, uma vez uma aluna falou, puxa vida, eu sou muito de olhar, se eu não vir como está sendo feito, eu não capto. Mas isso me parece até uma maneira geral. Eu achei uma diferença você trabalhar com um aluno que não enxerga, onde você indica a sua direita, ele vai à sua direita na questão, por exemplo, da escrita, ou à sua esquerda, e a pessoa que enxerga muitas vezes começa a colocar dificuldade. Eu não sou bom em lateralidade. É bom em lateralidade, sim, é coisa da nossa cabeça. E esse esquecimento dos outros sentidos é coisa que não pode haver. A gente tem que valorizar a audição, o olfato, o tato, o paladar e todos os outros, todas as outras percepções. É isso aí. Que bom, professor Bill. Vamos lá, professor Paulo. Nossa, está excelente, excelente. O Bill, ao falar do conceito de opressor e oprimido, citando muito bem o mestre Paulo Freire, doutor honoris causa em mais de 40 universidades do mundo, me remete a dois outros conceitos importantes. O conceito de autopoder e o conceito de posicionamento. As pessoas com deficiência e outras pessoas em geral, em geral, não só pessoa com deficiência, não tem consciência do seu autopoder, não tem. Né? As pessoas, às vezes, lá depois de 20, 30 anos no ambiente de trabalho, que elas vão tomar consciência do poder que possuem. Mas isso decorre ao modo
ao processo educacional que recebemos, né? Um processo educacional muito limitador, muito centrado na repetição, na cópia, no silenciamento, no lecionamento do professor, né? Educação sem produção de texto, sem debate de ideias, sem valorização do contraditório. Então, o que desenvolve nas pessoas? Um autoconceito, eu não sou nada, porque eu não me situo, eu não sou nada, então eu não possuo poder. Não. E fala-se tanto, né, em pensamento crítico. O que é pensamento crítico? É exatamente olhar para si, olhar o conhecimento externo e olhar o contexto, né? Diante dessa tríade, o contexto e o conhecimento, eu reelaborar, né, com novos elementos essa tríade. Então, nós precisamos trabalhar muito mais, tanto no âmbito escolar quanto no familiar, esse conceito do autopoder. O autopoder remete à autorresponsabilidade. Né? Todas as nossas escolhas são sementes, como disse a Dinamara, que vamos lançar para colhermos no dia seguinte, ou no ano seguinte, ou daqui a uma década. Né? Estamos sempre semeando ações e resultados. Então, esse é o autopoder. E tem a ver com outro conceito, que é o posicionamento. Nós, por não acreditarmos em nós próprios, não nos posicionamos. Não nos posicionamos quando somos estudantes adequadamente diante do que nos falta, diante de uma aula mal dada, né, mal elaborada, diante do que não sabemos, nós não nos posicionamos, diante do que perdemos, enfim, nem como estudantes, às vezes nem como profissionais, não assumimos adequadamente o nosso papel, às vezes não assumimos como pai, como mãe, como esposa, como marido, às vezes não assumimos, né, como cuidadores de nós próprios, às vezes não cuidamos adequadamente. Então, precisamos trabalhar melhor também esse conceito de assumirmos devidamente o lugar que estamos, né? O que somos, o que estamos fazendo aqui, e assumirmos com todas as nossas capacidades. Então, o conceito de posicionamento eu acho muito importante também. É isso. Que o professor traz da questão de posicionamento. E não é ser crítico por ser crítico, mas é assumir o seu papel enquanto cidadão, enquanto produtor. Perfeito. Né, e vivenciando esta realidade. É como se falar, o Brasil não presta. Não, mas você faz parte do Brasil. Você é um cidadão brasileiro, você está construindo essa história. Então, esse assumir esse posicionamento e negar também que outras pessoas decidam os nossos caminhos sozinhas. Nós precisamos assumir os nossos papéis e escrever a nossa história. Então, isto é muito importante quando nós estamos falando de um mercado de trabalho, mas é um mercado de trabalho que não é só o trabalho. O trabalho envolve as tuas emoções, os teus valores, o conhecimento epistemológico que você tem a respeito de determinado assunto, as habilidades que você tem, mas a atitude. Porque eu posso ser um poço de conhecimento, saber todas as teorias, todos os livros, eu posso saber fazer, mas eu quero fazer. Qual é a atitude que eu tenho diante da vida, diante dessa sociedade, desse momento que eu estou vivendo? E aí vem a questão, né, dois fatores importantes. Os valores que eu tenho. Quais são os valores? Ah, não, eu tenho, numa questão de ética e moral, que eu quero ser um coitadinho, né? Que eu quero ser sempre... ter assistência, deixar ser conduzido pelos outros, né? Numa questão, numa briga da ética e da moral, que é muito particular de cada um. E aí, como eu lido isso com as emoções, que foi o que o Bill falou, e que o professor também disse na sua fala. Quer dizer, não é uma palestra motivacional, aquela voz, aquele jeito que alguém fala com você, mas é como você... E um fato muito importante, né? Tanto o Bill como o professor colocou aqui para nós no programa, que é as pessoas que estão ao nosso redor, seja quando você é criança, na tenra idade, ou você já com o seu zenta,
viver em sociedade traz isso. As pessoas nos impulsionam a ser melhor, desde que elas nos mostrem caminhos, mas também não deem tudo, né? Ela vai nos dar a vara, não vai dar sempre o peixe para nós todos. Então, essas provocações que os professores estão trazendo aqui para falar desse mercado de trabalho, uma necessidade constante de qualificação. O Bill está aqui querendo falar. Bill, por favor. A questão que eu falava de empoderamento, é super importante você pensar no eu, não é? Inclusive, quando Jesus falou, ama teu próximo como a ti mesmo, o próximo, o mais próximo é você mesmo. E você precisa querer se amar, precisa querer o melhor para você ter, para poder compartilhar. Quando você quer contribuir com alguém, você tem que ter para dar. Então, esse investimento na própria pessoa é a melhor coisa que você faz. O empoderamento não é para depois você ficar em conflito, se achar melhor do que os outros. A gente não precisa se comparar, a gente precisa ser bom para a gente mesmo e para depois ser bom para todo mundo, para a natureza e para as pessoas. Professor Ross, por favor. Excelente, Bill. Quero comentar algumas coisas relacionadas a isso. Muito importante nós não nos compararmos, porque se temos uma dificuldade, uma limitação, de que falávamos lá no início, a limitação, né, aí, nosso caráter imperfeito, quer dizer, se somos humanos, somos imperfeitos, né? Já dizia o Fernando Pessoa, né? Se fôssemos perfeitos, não seríamos humanos, né? Estaríamos em outro lugar. Mas quando somos muito jovens, nós cometemos o erro e não somos corrigidos. Qual é o erro? A comparação, né? E, em geral, a pessoa com deficiência, mal orientada, tende a se comparar e se considerar menos que as outras. Ou então, como diz o Bill, quando nos preparamos um pouco, cometemos outro erro, nos acharmos superiores, né? O mal da arrogância é esse, né? Superiores, ou então termos preconceito com outras pessoas de outra condição, né? Intelectual ou racial. Quer dizer, essa tolice não tem lugar num espaço inclusivo, num espaço de democracia, num espaço em que as pessoas estão acima das coisas, né? As pessoas estão sempre acima das coisas. O direito delas ir e vir, a dignidade das pessoas está muito acima da condição, inclusive, acadêmica, condição material, econômica, está muito acima. A dignidade está acima de tudo, não é isso? Então, a comparação é um veneno para a pessoa com deficiência. Ela não pode cair nessa atitude intelectual, né? A comparação vai lhe causar dificuldades. Queria comentar isso. Muito bom. Que bom, professor Paulo, professor Bill. Hoje você está no Educa Brasil produzindo conhecimento com dois grandes profissionais que podem sim falar da necessidade de qualificação, né? Dois profissionais que estiveram à frente do desenvolvimento da sua carreira. O Bill é sócio fundador da Devipar, professor Paulo aí 30 anos numa cadeira na Universidade Federal do Paraná, ou seja, profissionais que podem falar o que a qualificação profissional, o que esse empoderamento pode fazer na vida de todos nós, né? Não é da X pessoa ou de Y pessoa, mas a qualificação, o que ela transforma nas nossas vidas. O Bill colocou um elemento agora, e o professor Paulo também, que é: nós nos qualificamos para sermos melhor, mas não melhor que os outros, mas para sermos pessoas melhores, para vivermos melhor. O Bill coloca até a relação com a natureza. Então, você se relaciona e você aprende para viver melhor com a natureza. Bill, eu estou vendo que você está querendo falar aqui de novo, entendeu? Está se movimentando. Na verdade,
aproveitando mais uma vez a fala do professor Paulo, eu achei interessante quando ele falou no preconceito. Hoje em dia, a palavra preconceito, ela vem assim sendo abordada como uma coisa ruim. Ruim quando existe o preconceito realmente com a imagem ruim, mas quando você forma conceitos anteriores, isso é importante, é necessário, porque a gente tem conceito de tudo anteriormente, mas esse conceito ele pode mudar e deve mudar de acordo com a evolução das espécies, de acordo com o que aprendemos mais tarde. Então, agora nós estamos falando sobre pessoas com deficiência, então é bom formar um conceito e esse conceito ele não é definitivo, então ele acaba sendo um pré-conceito para as próximas gerações, mas vai se tornar conceito e muitas vezes um conceito bom, ele pode durar bastante e ser útil para muitas pessoas. Então, é muito por isso que nós temos aqui o dever até de escrevermos, porque a teoria e a prática, elas caminham juntas. E nós, escrevendo, nós vamos deixar algum legado para alguém. Porque o que nós falamos, ainda bem que este programa está sendo gravado, então vai chegar a muitas pessoas, mas aquilo que a gente fala muitas vezes de um para outro, o vento leva. Então é muito bom que esse programa esteja sendo gravado e está, e assim o que nós redigimos precisa ficar para uma geração futura, ter bases e melhorar o futuro de tantas pessoas. Bill traz aí da formação em letras, né, Bill? Uma questão muito importante. O diálogo é muito importante, mas o registro é muito importante. Ou seja, formar uma base para que gerações que nem nasceram ainda tenham acesso a conhecimento. Muitos podem olhar e ver na questão o cego e dizer assim, eu tenho que ajudar ele a passar a rua. E a gente sabe que não é isso, mas porque elas têm um preconceito, um conhecimento anterior, que era um conhecimento de assistencialismo, de proteção, como disse o professor Paulo no começo, que ele não é capaz e não, né? Por favor, professor Paulo. Exatamente, dando continuidade. As pessoas, ao olhar a outra com deficiência, tendem a se projetar como superiores. E esse é um problema do preconceito, porque a aparência visual acaba sendo o determinante para o equívoco. As pessoas tendem a receitar, ou seja, ter uma atitude equivocada antes de conhecer. Tem um autor, infelizmente falecido recentemente, o Stephen Covey, e que dá uma orientação importante. Eu gosto de dar a fonte, né? Ele diz assim, precisamos antes compreender, e isso também está lá em São Francisco de Assis, mas como o Covey faz toda uma exposição de páginas e páginas em cima desse princípio, vale a pena citar. Antes compreender, para depois ser compreendido. E ele, no decorrer desse princípio, ele diz assim, temos que diagnosticar a necessidade, o sentimento da pessoa, a sua história, a sua capacidade e até as suas limitações, para então termos uma atitude, né? Ou seja, que ele chamou de receita. Ele chamou de receita, tá? Caso contrário, as pessoas fazem assim, use os meus óculos, faça como eu faço. Olha, eu faço assim, faça também. Mas o modo como você faz não serve para mim, né? Vai me atrapalhar às vezes. E essa orientação é importante. Então, primeiro compreender, diagnosticar, conhecer exatamente o sentimento da pessoa, a capacidade da pessoa e até suas limitações, para depois oferecer uma, quem sabe, receita. A palavra não é tão boa, não é minha também. É essa a ideia, para vencermos o preconceito. E outra ideia importante, né?
somos todos aprendentes, uma palavra que não é minha também, é da Alicia Fernandes, aquela psicopedagoga argentina. Somos todos aprendizes, pronto, aprendizes, estamos aprendendo, temos plasticidade cerebral para aprender. Então, não podemos ter verdades fixas, definitivas, convicções imutáveis, né? Isso acaba desencadeando em fanatismos, né? Em cegueira intelectual. Temos que vencer isso. E para vencer isso, temos de estar abertos a dialogar, a interagir. Assim como a Dinamara, quando conheceu o Bill, vocês falavam aí durante o início, vocês foram interagir, o que foi mostrar como era a cidade. Eu me lembro, meus irmãos, quando vieram para Curitiba, íamos sair de carro, eu dizia, tome essa rua, tome essa outra. Na época não havia GPS, né? Alguém tinha que orientar o sentido dos carros, quais ruas eram adequadas para chegar a um determinado endereço. Então, na interação, nós podemos crescer, nós podemos mostrar nossas capacidades, desenvolver nossas capacidades. Acho que essa é a expressão adequada, né? Desenvolver nossas capacidades. Então, as pessoas com deficiência precisam ter mais oportunidades de interação, muito mais. Quer dizer, quanto mais elas ficarem isoladas nas suas casas, nos seus celulares, elas vão comprometer o seu futuro, negativamente. É isso. Paulo e Bill, vocês estão presenteando o Educa Brasil, produzindo conhecimento. O processo de interação humana, tanto falado, né, por historiadores, né, se a gente pega na área de letras, por Bakhtin, né, mas esse processo de interação que não é de A sobre B, nem de B sobre A, mas é na reciprocidade, né? É essa troca, e é nessa troca que nós quebramos os preconceitos, que nós estabelecemos novos conceitos de convivência, que nós vencemos as barreiras, limites e limitações de cada um. Mas veja, quando a conversa é boa, e no Educa Brasil a conversa é permeada pela ciência, o tempo se esvai. Nós vamos entrar agora, né? O tempo corre pelas mãos, o tempo voa, é o pisca-pisca do Monteiro Lobato. Nós vamos entrar no momento glossário. O momento glossário é aquele momento que os nossos especialistas, que os profissionais da área, que nós reconhecemos e compartilhamos essas histórias com você, que participa do Educa Brasil Produzindo Conhecimento, vão dar um conceito, vão falar uma palavra, né, que nós devemos guardar quando nós falamos de mercado de trabalho, de necessidades, de qualificação, né, e falamos, por exemplo, do cego nesse mercado de trabalho ou de outras necessidades especiais, o conceito que nós precisamos gravar, que você, que eu precisamos aprender e carregar para a nossa vida. Então, nós vamos entrar no momento glossário. Vamos lá! Professor Bill, você está no Educa Brasil e no momento glossário. Qual é o seu conceito? A palavra que o nosso telespectador tem que guardar? Eu diria duas: orientação e mobilidade. Quais são esses conceitos de orientação e mobilidade? E essa vale bastante para as pessoas com deficiência visual, mas as pessoas que enxergam precisam ter esse conhecimento também. Eu digo que orientação e mobilidade foi o melhor acontecimento do século XX em favor das pessoas com deficiência visual. Antigamente, as pessoas com deficiência visual não podiam estudar de maneira mais normal, digamos assim. E trabalhar, eu tenho na minha história pessoas que tentaram fazer colocação profissional para as pessoas com deficiência visual lá pelos anos 60. Mas como? Como acontecer isso? Como é que eles iam trabalhar? Então,
muitas vezes precisavam de um parente ou de um amigo que levasse a pessoa até a empresa e depois, no final da tarde, fosse buscar. Era uma coisa muito terrível. Dentro da empresa, a pessoa também ficava limitada, muitas vezes não tendo acesso aos compartimentos por si só. E então, a partir dos anos 60, 70, começaram as aulas de orientação e mobilidade para pessoas cegas, onde começaram a estimular a audição, não no sentido de ouvir, mas no sentido de localizar-se no espaço, no sentido de procurar perceber o que há em volta de si. Começaram a usar melhor os pés, as mãos de maneira bem adequada e a bengala também para andar pelas ruas. Daí ficou maravilhoso. Hoje, as pessoas que não enxergam vão sozinhas para a escola, para o trabalho, para a diversão e para onde quiser. Então, é esse que eu deixo como para que as pessoas pensem e se venham a se orientar melhor sobre isso, venham pesquisar e entender melhor essa situação. A palavra do Bill, o conceito do Bill no Educa Brasil Produzindo Conhecimento é mobilidade, e que não serve só para o cego, não, é para todos nós. O direito de ir e vir, o direito de ter acesso a um espaço, o direito de escolher os seus caminhos. Professor Paulo, você agora vai para o Momento Glossário. No Educa Brasil, professor Paulo, no Momento Glossário, qual é a sua palavra, qual o seu conceito? Educação. Educação pode ser educação. Falávamos tanto da importância da interação entre as pessoas, né? De que serviria a educação se não para promover a capacidade de interação e de comunicação. Então, educação supõe conhecer o seu poder, tomar posse dos recursos linguísticos, emocionais, intelectuais, para conhecer a si mesmo e conhecer o mundo e saber se relacionar. Então, uma educação de qualidade supõe dar à pessoa as condições para conhecer a si mesmo, comunicar-se com o mundo, se relacionar, respeitar as outras pessoas, garantir os seus direitos e os direitos das outras pessoas. Se é um conceito, me alonguei demais. Imagina, professor Paulo, trouxe o conceito primordial, que é a educação libertadora, né? A educação que nos faz ser seres humanos melhores. Bom, você está no Educa Brasil produzindo conhecimento, e produzimos conhecimento a partir de profissionais que pesquisam, que têm uma vivência. E hoje, nossos convidados, professor Bill e professor Paulo. E vamos para as considerações finais. Vamos começar agora, vamos inverter um pouquinho as considerações finais com o professor Paulo e depois passamos as considerações finais para o professor Bill. Por favor, professor Paulo. Ok. Se o tema é trabalho é uma fonte inspiradora para o desenvolvimento da nossa identidade, para nós conseguirmos a nossa autorrealização. E eu diria mais, é um espaço de felicidade. Mas felicidade não significa apenas bem-estar, né? Significa estar consigo mesmo, né? Estar com o seu melhor, né? Com todas as suas capacidades, inclusive superando dificuldades, né? Uma pessoa feliz não é aquela que não tem problemas. Uma pessoa feliz é aquela que reage positivamente, inclusive diante dos problemas. E nesse sentido, não há problemas, né? Porque todos os problemas podem ser sanáveis. Então, trabalho é sim um espaço de felicidade, de autorrealização, e nós nos constituímos como humanos no trabalho e pelo trabalho. Nós damos ao trabalho e recebemos do trabalho tudo que podemos
tudo que somos, né? Nossa identidade está relacionada ao trabalho. Então, e trabalho já foi tão debatido historicamente, né? Eu já escrevi muito sobre trabalho, e eu não quero aqui resgatar os aspectos de exploração, de esgotamento, nada disso, né? Trabalho é sim um espaço de humanização, né? Um espaço de autorrealização e um espaço de felicidade. É isso. O professor Paulo diria um prazer estar aqui com todos. Imagina, o professor Paulo diria que o trabalho, nós vivemos numa sociedade do trabalho, tanto que nos aposentamos e continuamos a trabalhar. Talvez não do ofício que tivemos uma vida inteira, mas continuamos a trabalhar, porque vamos fazer outras coisas que não tínhamos feito antes. Quem sabe virar motorista de uma neta para levar para a escola, quem sabe optar por outras coisas, porque nós ainda não estamos numa sociedade de contemplação, mas numa sociedade de trabalho. Professor Paulo, muitíssimo obrigada por sua fala e por sua participação no Educa Brasil, produzindo conhecimento. Agora vamos para as palavras finais aí, nesse momento no Educa Brasil, do Bill. Por favor, professor Bill. Então, o tema de hoje, sociedade, mercado de trabalho e educação inclusiva, necessidade de qualificação. Então, no meu livro, que eu já escrevi, eu falei que educação já engloba, educação inclusiva engloba tudo. Então, se a educação não for de qualidade, ela já não é inclusiva. Então, nós precisamos da educação de qualidade, sobretudo, em primeiro lugar, logo na família e depois na sociedade, porque nós todos somos irmãos. Então, a sociedade não é para estranhos, é para irmãos. E daí a educação serve logo para a família, para a sociedade, serve para o trabalho, porque se a pessoa não tiver essa consistência, o mercado de trabalho também não vai contemplar a gente, porque a gente não vai contemplar o trabalho. Então, a educação de qualidade em primeiro lugar para tudo. E depois tudo, a educação numa sequência de infância, adolescência, adulto e idosos também precisam da educação. Às vezes, as pessoas dizem para mim, porque os idosos hoje estão mal educados. Daí eu disse assim, estão mal educados? Não, mas eles perderam a educação que tinha, porque a educação ela vem nessa sequência e ela não deve retroceder. Então, sabe, às vezes eu fico pensativo com a política atual, não é? De que vamos dar preferência às pessoas com deficiência, gestantes, idosos. Eu acho que a preferência deveria ser para quem necessitar da preferência. É isso, muito obrigado, Dinamara, Paulo. É uma satisfação enorme ter estado aqui com vocês. Bom, você está no Educa Brasil produzindo conhecimento. Mais um grande momento de aprendizado. Aqui com o professor Bill e com o professor Paulo, falamos de necessidade de qualificação no mercado de trabalho. Eu te vejo nas redes sociais. Nos encontramos sempre para aprender. E o Educa Brasil só produz conhecimento porque tem grandes profissionais que são convidados a vir e a divulgar o processo educacional e a ciência. Até breve. Muito obrigada, Paulo e Bill.